Eu me lembro que exatamente há 1 ano e 7 meses atrás, 595 dias, também numa quarta-feira, acabada a sessão, eu me dirigia, retornava à minha casa, e já no caminho começou a chegar as primeiras mensagens que anunciavam o brutal assassinato da minha companheira de partido, a nossa querida vereadora Marielle Franco, do Rio de Janeiro. Recebíamos as mensagens com muita consternação de que Marielle e seu motorista, Anderson, haviam sido brutalmente assassinados no Rio de Janeiro. Aquele foi um crime, todo assassinato é digno de revolta, de repúdio. Mas esse crime, em particular, era um crime que simbolizava uma prática política nesse país, que é o abafamento e silenciamento de um setor da sociedade. A Marielle, contrariando todas as estatísticas, enquanto mulher pobre, favelada, como ela mesma se reivindicava, uma mulher negra, uma mulher lésbica, uma mulher que carregava todas as marcas e os recortes sociais que invisibilizam e que colocam essas mulheres na marginalidade. A Marielle, contrariando todas as estatísticas, chegou na função e assumiu o cargo de vereadora no Rio de Janeiro, num país em que a política, existem barreiras enormes para a mulher ocupar o espaço da política, sobretudo as mulheres negras e pobres desse país. E a Marielle e Anderson foram assassinados num crime que era um crime político, que era, sobretudo, um recado de que a voz desse setor da sociedade não ia ser tolerado. A Marielle, desde quando assessora do ex-deputado estadual, Marcelo Freixo, cumpriu uma função de assessorar a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. A Comissão de Direitos Humanos que fez uma CPI das milícias, investigando, desmontando, investigando a fundo como funcionava esse braço do crime organizado no Rio de Janeiro. A Marielle, que prestava serviços assistenciais para as famílias de policiais que também morrem nos conflitos do Rio de Janeiro. Muitas vezes esses policiais, agentes de segurança, que são vítimas da política de segurança pública e que são abandonados pelo Estado. A Marielle estava lá, prestando solidariedade, dando assistência jurídica, encaminhando acesso aos seus direitos. Isso reconhecidamente entre muitas famílias, e na época a gente teve declarações de muitas famílias de policiais, ou policiais assassinados, ou policiais que tiveram que sair da sua profissão por conta da violência sobre a qual as forças de segurança pública são submetidas. Ontem, o Jornal Nacional divulgou uma notícia, que é uma notícia grave, a citação do presidente Jair Bolsonaro na investigação sobre o caso Marielle. É importante dizer que a gente precisa ter muita responsabilidade nesse caso. Não há que ser leviano, não há que ter qualquer questão, qualquer acusação infundada. Mas é importante que o presidente Bolsonaro, ao ser citado nesse processo, seja investigado a fundo. E aqui eu vou fazer um breve histórico que relaciona o presidente Bolsonaro e sua família com relações muito próximas com a milícia do Rio de Janeiro e com aqueles que já foram comprovadamente presos pelo assassinato, como executores do assassinato de Marielle. O Rony Lessa, ex-policial militar, foi preso como autor dos disparos que tiraram a vida de Marielle Anderson. Na casa do amigo do Rony Lessa foi achado 117 fuzis, que foi a maior apreensão do Rio de Janeiro, de toda a história do Rio de Janeiro. Durante essa apreensão, o Alexandre Mota de Souza disse que aquelas caixas pertenciam a Rony Lessa. Rony Lessa era vizinho de Jair Bolsonaro e era conhecido como sendo parte de um grupo ligado à milícia do Rio de Janeiro, chamado Escritório do Crime. Essa organização criminosa já teve membros homenageados em 2004 e 2005, com monções de louvor pelo então deputado estadual Flávio Bolsonaro, pela Assembleia do Rio de Janeiro.
Uma das homenagens foi concedida ao policial militar preso pelo possível envolvimento de uma chacina que vitimou 4 jovens no Rio de Janeiro. O ex-policial Adriano Magalhães de Nóbrega, apontado como chefe da milícia, também foi homenageado por Flávio Bolsonaro. A mãe e a mulher de Adriano foram nomeados como assessores no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Não é de hoje que a família Bolsonaro faz referências, elogios à milícia. Foram vários os elogios à milícia. E também não é de hoje que o presidente Bolsonaro, ou então o ex-deputado Jair Bolsonaro, e os seus filhos fazem ameaças constantes aos membros do PSOL. Eles têm feito declarações que iriam estipar, limar a esquerda. Partidários, membros do PSL, partidários e defensores da família Bolsonaro, nas eleições de 2018, quebraram a placa, aquela placa que ficou simbólica e foi muito divulgada, a placa de homenagem a Marielle Franco. Inclusive, ao lado do então, hoje, governador Witzel. Eles disseram, é preciso decapitar os membros do PSOL. Essas mentiras e essas ofensas, ameaças aos membros do PSOL já constituíam por si uma ofensa grave à democracia. E por isso já deveriam ser responsabilizados pela incitação à violência que essas mensagens, ainda mais quando partem de membros, de pessoas que cumprem função pública, essas menções já são gravíssimas. Na noite de ontem foi divulgado o depoimento do porteiro, que é o porteiro do condomínio onde mora Rony Lessa e o presidente Jair Bolsonaro. E esse porteiro declarou que um dos presos pelo assassinato, por puxar o gatilho, no caso do assassinato de Marielle Franco, Elcio Vieira, na noite, no dia 14 de março de 2018, poucas horas antes de fazer a execução da nossa companheira, ele esteve na porta do condomínio, solicitou a entrada, dizendo que ia na casa do presidente Jair Bolsonaro e que teve autorização para isso. Infelizmente, o vereador Tenente Santini não está aqui, que é um defensor da família Bolsonaro, mas o Tenente Santini, que faz prestação de serviço, tem uma empresa de prestação de serviço de segurança em condomínios, sabe muito bem que você não adentra um condomínio sem autorização de alguém. Alguém autorizou a entrada de Elcio Vieira dentro do condomínio de onde mora o presidente Jair Bolsonaro. É importante dizer também que o porteiro, ao verificar nas câmeras que essa pessoa não estava indo para a casa mencionada, a casa 58, estava indo para a casa do outro envolvido, que é o Rony Lessa. Ele estava indo para a casa de Rony Lessa e ele, então, interfonou e ainda assim manteve a autorização. Teve autorização para adentrar do condomínio. Ora, isso é uma acusação grave, como é sabido e já foi provado, o presidente Bolsonaro, então deputado federal, estava em Brasília cumprindo o seu papel de deputado, mas a permissão para entrar no condomínio, o assassino de Marielle, na noite em que Marielle foi assassinada, teve permissão de alguém da casa dos Bolsonaros para adentrar do condomínio. Esse é o fato colocado. Eu não estou dizendo que esse fato é verdade em si. Não estou dizendo que esse fato é verdade em si, mas que esse fato é um fato grave e que precisa sim ser investigado. Precisa ser investigado pelo histórico, pelo contexto, pela gravidade, pelo crime político que aconteceu. Essa investigação levada a cabo pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, hoje foi anunciado a tentativa de federalização desse caso. O presidente Jair Bolsonaro, Sérgio Moro, disseram que então a Polícia Federal vai assumir e vai investigar, não o caso, o envolvimento do presidente Jair Bolsonaro, mas vai investigar o depoimento
porteiro do condomínio, numa clara afronta. É necessário que essa investigação permaneça no Rio de Janeiro, que não se federalize. É importante que o Supremo Tribunal Federal autorize a investigação do presidente Jair Bolsonaro. Ninguém está acima da lei. Inclusive o presidente não é dono da Polícia Federal. Ele não pode determinar quem deve ser investigado ou não. É importante que essas questões se esclareçam. Pois não, vereadora. E que a gente faça justiça. Queremos justiça por Marielle, queremos saber quem mandou matar a Marielle e queremos que todos os envolvidos nesse crime político sejam responsabilizados por esse brutal assassinato de Marielle Anderson. Marielle, presente, agora e sempre.